Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz de Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E quero dizer que estou me dando muito bem com essa igreja. É uma igreja alegre, uma igreja vibrante, é uma igreja que a gente vê que tem no coração o desejo de servir ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu fiquei mais alegre ainda quando eu vi um coral. São poucas as igrejas hoje que a gente encontra um coral. E um coral tão vibrante, tão bonito. Deus abençoe o trabalho dos irmãos. Queridos, gostaria de convidá-los a ler no livro de Atos, no capítulo 8. Estou até com medo de pôr a mão nesse púlpito depois da oração do evangelista Lázaro. Vai queimar. Atos capítulo 8, verso 26, até o versículo 31, meus irmãos, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Deus nos abençoe com a leitura da palavra. Amém, queridos? Os irmãos têm um texto do paulista Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo, e ele, numa das partes desse texto, ele diz o seguinte: contei meus anos e descobri que tenho menos anos para viver. Como uma criança que ganha um pacote de doces, ao ver que estão acabando, começa a saboreá-los melhor, profundamente. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Hoje o reverendo Amauri falou a respeito de um acidente que eu tive há quase 3 anos atrás, e eu e minha esposa estávamos indo para o projeto missionário da igreja, que naquela época eu era pastor, e eu dei uma cochilada no volante, o carro bateu numa pedra, capotou, e eu não quero assustar os irmãos, mas eu quebrei um osso aqui na cabeça, quebrei as costelas todas, do lado esquerdo, quebrei a clavícula, quebrei o ombro, quebrei o joelho e perfurei o pulmão, fui para o hospital, fiquei 45 dias na UTI
E Deus me tirou de lá. Deus me deu mais doces para o meu pacote. Deus me deu mais tempo, Deus me deu a oportunidade de servi-lo a Ele. Então, eu fico pensando, como fazer o melhor, né, para o Senhor? Como fazer a obra do Senhor de uma maneira intensa? E esse texto, meus irmãos, ele nos ensina algumas coisas maravilhosas. O texto foi escrito a Teófilo, o evangelista Lucas. Aliás, ele termina o evangelho de Lucas no capítulo 24, no verso 49, e ele termina dizendo: eu vos envio, Jesus falando, eu vos envio a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o livro de Atos ele tem que ser lido depois de ler o livro de Lucas, porque é uma continuação. Logo no início do livro de Atos, nós vamos encontrar a continuidade desse texto quando o Senhor, quando é anunciado para os apóstolos, o texto que todos conhecem, que é o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. E podemos dizer juntos, todos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, há uma continuidade. É o Espírito Santo que ia nos tornar testemunhas. John Stott, ele diz que antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, um fato assim, tremendamente pitoresco, não é? Fala a respeito de Filipe. No capítulo 8, no versículo 4, nós vamos ver um pouco sobre o ministério de Filipe em Samaria, quando havia grande alegria naquela cidade, porque a palavra de Deus era anunciada e as pessoas atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Aí, chegamos no versículo 6, um anjo do Senhor falou a Filipe: olha, o Espírito Santo fala. Ele usou um anjo. Nós temos hoje a palavra, nós temos hoje a revelação bíblica, e o Espírito Santo continua falando ao nosso coração. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele foi enviado. E no versículo 29, nós vamos ver de novo: então disse o Espírito a Filipe. O Espírito Santo, ele tem que estar à frente da obra missionária. Ele é o gerente da igreja, do trabalho, dos planejamentos, das diretorias, do conselho, da junta diaconal, em todas as áreas da igreja, em todos os projetos missionários. O Espírito Santo tem que estar à frente. Foi o próprio John Stott também que disse: a igreja não tem o Espírito Santo à frente da obra, essa igreja será como um cadáver sem vida. Então, meus irmãos, o Espírito Santo tem que estar no comando. Ele tem que falar, ele tem que orientar, ele tem que dizer aquilo que devemos fazer. E a igreja vai saber se o Espírito Santo está no comando quando despertar no seu coração um desejo ardente por missões. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Uma igreja
oramos hoje aqui por avivamento. Temos orado por avivamento na Igreja Presbiteriana do Brasil, nos campos missionários. E nós vamos ver que esse avivamento, ele está chegando quando esse desejo ardente pela obra missionária toma conta dos nossos corações. O pastor Edson Queiroz, pastor batista, faleceu há alguns anos. Creio que a igreja dele era aqui em Santo Amaro, parece. Santo André. Obrigado, minha irmã. Então ele disse da seguinte maneira: se olharmos para a história da igreja, veremos que sempre que houve um derramamento do Espírito, o resultado foi um grande movimento missionário. A história diz isso. Havia uma igreja, no século XVIII, que se reuniu na fazenda de um conde, o conde de nome Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Gostaram do nome? Isso. E reuniu naquela fazenda pessoas cristãs perseguidas, Igreja dos Irmãos, luteranos, pietistas, e eles foram e encontraram ali um acolhimento. E eles formaram uma igreja. Agora imagina colocar, meus irmãos, luterano com pietista, colocar pentecostal com neopuritano, é uma festa. E o que acontecia ali naquela igreja? Que tinha uma briga, assim, crônica. Mas um dia, no mês de agosto, no dia 27, às 11h30 da manhã, foram reunir para celebrar a ceia do Senhor. E antes de celebrar a ceia, alguém pediu a palavra e falou assim: antes de eu tomar a ceia, eu queria pedir perdão para aquele meu irmão, porque eu ofendi, eu tratei mal. Aí a igreja sofreu um impacto assim. Aí o outro irmão levantou: eu também quero pedir perdão. Quero pedir perdão para o irmão. E foi um quebrantamento, o Espírito Santo desceu naquela igreja naquela manhã. Houve um avivamento ali. Meus irmãos, eles iniciaram uma reunião de oração. Como 24/7, né? De hora em hora trocava a pessoa que estava orando. Mas eles resolveram continuar. Era 24 horas de oração, mas eles resolveram continuar. Essa reunião de oração durou 100 anos. Ininterruptamente. Aquela igreja pequena, sem dinheiro, ela mandou mais missionários em 20 anos do que todas as igrejas daquela época em 200 anos. Um grande movimento missionário. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo quando trabalha, quando Ele toma conta. Então eu queria compartilhar com os irmãos essa noite o seguinte tema. E eu já falei, quando o Espírito Santo dirige a igreja. Quando o Espírito Santo dirige a igreja, uma das coisas que acontece, meus irmãos, é que Ele leva para o deserto. Ninguém entende por que o anjo vai chamar Filipe. Filipe estava fazendo um trabalho tão bom em Samaria. O ministério dele era intenso, maravilhoso, cheio de frutos. E de repente o Senhor chama Filipe e falou assim: Filipe, olha, desce agora, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se acha deserto. Senhor, o que eu vou fazer no deserto? O que eu vou fazer no deserto? Então, queridos, nós temos a mania de questionar as coisas que Deus faz na nossa vida. Não é? Ah, Senhor, por que o Senhor me tirou daquele trabalho e colocou em outro?
Ah, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa faculdade? Ah, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa família? Oh, Senhor, por que o Senhor me trouxe me mandando para outro lugar, para outra cidade? Então a gente questiona, a gente vai vendo as coisas que Deus vai fazendo na nossa vida, e a gente tem a mania de questionar, porque a gente sabe o que é melhor para nós. Ah, meus irmãos, o deserto é duro, o deserto é difícil, o deserto tem solidão, tem sede, o deserto é complicado. Eu fico pensando quando o Ashbel Green Simonton chegou no Brasil, sozinho, solteiro, não sabia a língua, deixou tudo para trás, chega no Brasil, ele com certeza era um deserto, era um lugar difícil, mas o Senhor, meus irmãos, Ele tem propósitos na nossa vida que nós temos que aceitar humildemente, entendendo que Ele tem algo a fazer na nossa vida. E que muitas vezes nós não entendemos e não vamos entender no primeiro momento, mas Deus sabe por que Ele está fazendo isso conosco. Quanto a um casal de um dos missionários dessa igreja que eu não falei o nome dela, que é a igreja moraviana, um casal foi para a Groenlândia. E eles foram para lá e começaram na aldeia, aquele tempo, para aprender a língua, aquela adaptação. E eles, quando já podiam se comunicar, eles chegavam para uma pessoa tentando falar aquilo que Deus colocou no coração deles para levar para aquela aldeia, mas as pessoas viravam as costas. As pessoas viravam as costas, ninguém queria ouvir. Todos viraram as costas para aquele casal. Passaram-se anos, 15 anos se passaram, e eles não conseguiam compartilhar da palavra de Deus. As pessoas estavam duras, com o coração endurecidos. E eu fico imaginando aquele casal pensando: Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? E aconteceu que uma epidemia entrou naquela aldeia. E as pessoas começaram a ficar doentes, morrerem. E aquele casal começou a cuidar das pessoas. Levavam para a casa deles, faziam sopa com os alimentos que eles tinham, davam cobertores, cuidavam, tratavam com carinho, com amor. Quando alguém morria, eles pegavam e enterravam aquelas pessoas. E eles cuidaram daquela aldeia como se fosse a casa deles, a família deles. Até que passou aquela epidemia. E um dia eles, esgotados, acordaram. E quando eles abriram a porta, a aldeia estava toda em frente à casa deles, esperando eles acordarem. Aí o líder da aldeia, ele perguntou, o casal perguntou: o que está acontecendo? Ele falou assim, ele respondeu da seguinte maneira: nós queremos ouvir o que vocês estão tentando nos falar há tanto tempo. Ah, mas por que vocês querem ouvir agora? Porque vocês nos amaram. Porque vocês cuidaram de nós, das nossas famílias. Porque vocês cuidaram dos nossos filhos, enterraram os nossos mortos. Nós queremos ouvir, queremos saber que mensagem é essa. Queremos saber que tipo de pessoas vocês são, quem faz pessoas assim. Ah, meus irmãos, o deserto é complicado,
Mas Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Jerusalém até Gaza são 76 quilômetros. Sabemos que a altura que Filipe ficou ali, mas ele obedeceu. E ali ele ficou. Deus tem nos colocado em lugares estratégicos, mas muitas vezes nós não sabemos o porquê. Deus tem nos tirado de alguns lugares, colocado em outros, nos coloca em ministérios específicos, porque tem um propósito para a nossa vida, e nós precisamos de estar atentos à voz do Espírito Santo para saber o que Deus quer fazer da nossa vida. O Senhor não se alegra com as pessoas simplesmente sentadas, ouvindo. Nós precisamos de servir, de sermos atuantes, de sermos missionários. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, quando o Espírito Santo dirige a igreja, mesmo no deserto, meus irmãos, sempre haverá alguém desejoso de adorar a Deus. Ah, meus irmãos, são os planejamentos de Deus. Deus promove encontros maravilhosos, e nós estamos preparados para esses encontros. Sempre haverá alguém desejoso de adorar a Deus. Olha, ali naquele deserto, do nada, surge um funcionário público, com certeza um negro, alto oficial da Etiópia, superintendente do tesouro da rainha Candace, a rainha dos etíopes, e ele tinha ido para Jerusalém adorar. Meus irmãos, parece assim que ele deu um pulinho em Jerusalém, né? Da capital da Etiópia até Jerusalém, são 2.423 quilômetros. E aquele homem foi de carruagem. De bike seria mais rápido. E ele foi para Jerusalém, porque ele sabia ouviu falar que em Jerusalém era o lugar de adorar a Deus. Ele foi desejoso para encontrar a oportunidade de adorar a Deus. E a única coisa que ele encontrou naquela cidade, com certeza, foi... Ele tinha dinheiro, então ele comprou um rolo do profeta Isaías e voltou lendo. Ou seja, ele não descobriu como poderia adorar a Deus, e ele estava voltando frustrado. Ele estava ali voltando frustrado, meus irmãos, naquela carruagem. Então, Deus marca encontros preciosos, maravilhosos. E o texto diz: estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Meus irmãos, nós não sabemos o que Deus vai colocar diante de nós, quem Deus vai colocar diante de nós, mas Ele vai colocar alguém. Porque somos nós, não é o pastor, é a igreja. É a igreja que encontra com as pessoas. O pastor prepara a igreja, é usado por Deus para isso. Mas são as ovelhas, são os irmãos, as irmãs, que devem estar preparados para esses encontros, para proclamar, para mostrar, ensinar como uma pessoa pode adorar a Deus. Reverendo Ronaldo Lidório, ele
quando foi para Gana. Você deve saber muita história do Ronaldo Lidório aqui, né? Porque o Suassuna e o Ronaldo Lidório eram pai e filho, né? E então ele foi para Gana e correu ali, naquelas aldeias, que tinha chegado um homem que falava com Deus. Chegou naquele lugar. Aí um dia, chegou uma mulher com uma criança enrolada nos panos sujos. E ela chegou na aldeia e falou: eu fiquei sabendo que aqui tem um homem que fala com Deus. E eu trouxe a minha filha está doente, está enferma, e eu não sei o que fazer, e eu preciso de ajuda. E chamaram então o reverendo com a sua esposa, Rosana, abriram aqueles panos sujos, tinha uma criança enferma, doente. A Rosana logo pegou a criança, levou, deu um banho, colocou lençóis limpos, cuidou dela, trouxe de volta. O reverendo Ronaldo orou por aquela criança, pedindo a cura. Entregou a criança para aquela mulher que já tinha andado 14 quilômetros para chegar até onde estava o reverendo. Ela volta 14 quilômetros. Quando chega em casa, ela abre, ali na cama, ela abre os panos, a criança está ali sorrindo, curada, feliz. Aquela mulher fecha os panos de novo, pega aquela criança e volta mais 14 quilômetros. E agora ela não queria mais encontrar o homem que falava com Deus, ela queria encontrar o Deus que falava com o homem. Ela queria conhecer esse Deus. As pessoas, meus irmãos, estão carentes, as pessoas estão sofrendo, nunca se viu tanto problema familiar, tantas coisas ruins acontecendo dentro dos lares do que nessa pandemia agora. Nunca se vendeu tanto remédio tarja preta. As pessoas estão sofridas, angustiadas, ansiosas. E nós cantamos com alegria na casa de Deus, mas muitas vezes não levamos essa alegria para compartilhar com as pessoas. Sempre haverá alguém desejoso de adorar a Deus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo dirige a igreja, ele pode nos levar para o deserto. Talvez não sejam os nossos planos. Talvez os nossos planos sejam outros. Mas os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, amém? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Tantos jovens que formam, querem ficar perto da família, querem ficar na cidade, mas Deus manda para outra cidade, para outro lugar. Olha, aceita com humildade, porque Deus tem um propósito. Quando o Espírito Santo dirige a igreja, nós vamos sempre encontrar alguém que quer adorar a Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, quando o Espírito Santo dirige a igreja, ele fala o que cada um tem que fazer. Ele é direto, ele é objetivo. Quando chegar a hora, ele vai dizer. E o texto diz que o Espírito Santo falou com Filipe: Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Acompanha esse carro. Acompanha esse carro. E Filipe correu, foi atrás. Olha, quantas coisas Deus tem falado para fazer. Ele nos concede capacitações, ferramentas, dons. Mas a igreja não quer correr.
A igreja está paralisada, está engessada, está feliz na comunhão. Mas Deus quer mais da igreja, meus irmãos. Deus quer mais da igreja. Estávamos num projeto missionário na cidade do Piauí, e estávamos em 3 pessoas no nosso grupo, 4 pessoas comigo, e passamos em frente a uma casa, batemos, era evangelismo de casa em casa, batemos naquela casa e ninguém atendeu. Aí nós falamos, não tem ninguém, vamos para frente. Mas começamos a andar. Aí uma das jovens que estava conosco, ela falou assim: pastor, eu acho que a gente devia voltar naquela casa. Eu disse: então vamos voltar. Se Deus falando com você que temos que voltar, então vamos voltar. E voltamos. Aí atendeu um senhor, e começamos a conversar com aquele homem. Ele havia sido criado na igreja, a mãe dele tinha falecido, que era a matriarca da família, que orava por eles, e estavam todos afastados. E nós começamos a falar do Evangelho, e aquele homem foi quebrantado de uma maneira, meus irmãos. E convidamos para que ele fosse ao trabalho, ele foi com a esposa dele, foram à frente, entregaram a vida para o Senhor Jesus. Na outra vez que eu fui, naquele campo, aí eu tive uma surpresa. Aquele homem e a esposa dele, e o filho, que tocava teclado, que tocava nos bares da cidade, que tocava nos shows da cidade, estava lá tocando. E aquele casal levantou para fazer um dueto, cantando sobre Jerusalém. Ah, meus irmãos, nós temos que ouvir a voz do Espírito, que o Senhor quer fazer da minha vida, lá naquela escola, naquele colégio, naquela faculdade, naquele trabalho, nessa família, nessa igreja, nos campos missionários da igreja. O que Deus quer? Nós temos que ouvir o Espírito Santo dizer: corra, acompanhe esse carro. E nós não podemos, meus irmãos, perder a nossa carruagem. Não perca a sua carruagem, corra atrás dela. Corra! E nós, meus irmãos, muitas vezes fechamos os nossos ouvidos à voz de Deus. Há uma história do reverendo Peter Marshall. O reverendo Peter Marshall, ele foi conhecido no Brasil por um livro que foi traduzido e um filme que foi feito da vida dele, Para Todo Sempre, escrito pela esposa dele. O reverendo Peter Marshall era um escocês que foi para os Estados Unidos querendo fazer o curso de seminário. Enfrentou muitas lutas, muitas adversidades, mas fez o seminário. E ele foi um homem estudioso, pastor, presbiteriano, e ele foi convidado para ser o capelão do Senado americano. As reuniões no Senado, as sessões do Senado, não começavam sem a oração do pastor Peter Marshall. E ele tinha de 3 a 5 minutos. E ele passava a semana preparando aquela oração de 3 minutos, de 5 minutos. As orações dele eram tão intensas, de que os jornais ficavam do lado de fora, aguardando ele orar, para que eles pudessem colocar nos jornais a oração escrita. Tal era a intensidade com que ele clamava
pelos Estados Unidos, pelo governo, pelo povo. Um dia, o reverendo Peter Marshall foi convidado para pregar na formatura dos cadetes da Marinha. Isso, meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, 1941. E quando ele chegou lá, ele viu aquele auditório, devia ter 2.500 cadetes, média de 21 anos, entre 20 a 23 anos. Formatura. E eles seriam enviados para a guerra imediatamente. E quando o reverendo Peter Marshall entrou ali naquele lugar, ele sentiu uma misericórdia, uma compaixão. O coração dele se quebrantou de tal forma de ver aquela juventude toda ali, numa expectativa de servir o seu país, de ir para a guerra. E ele se comoveu tanto, meus irmãos, que ele tinha preparado uma palavra sobre formatura, gratidão, e ele muda tudo, e ele fala da vida eterna. Ele fala de Jesus. Ele fala do único caminho. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele prega com intensidade, ungido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dirigiu aquela palavra de tal forma que aqueles cadetes se quebrantaram, muitos estavam chorando, agradecendo porque eles podiam ter a certeza da vida eterna. Passado alguns meses, o reverendo Peter Marshall estava no seu carro, ligou o rádio para acompanhar as notícias da guerra, e ele ouve a notícia do ataque japonês em Pearl Harbor. Uma destruição, meus irmãos. E os irmãos sabem bem porque isso é visto em filmes, na história. Mais da metade daqueles cadetes tinham ido para Pearl Harbor. E a maioria daqueles jovens morreram. A maioria daqueles jovens morreram. Mas eles não morreram sem ouvir a mensagem do Evangelho, da vida eterna, porque alguém correu atrás da carruagem. Ah, meus irmãos, aqueles jovens foram massacrados, mas a maioria deles experimentaram da glória eterna com o Senhor. Alguém se responsabilizou por eles. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós não podemos perder as oportunidades, nós não podemos perder, nós temos que ter pressa, nós temos que correr atrás das oportunidades que Deus abre para nós. Não deixe a sua carruagem passar. Olha, Filipe correu, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? É a igreja nessa hora. É o povo de Deus que tem que estar perto. É o povo de Deus que tem que estar atento. E eu termino, meus irmãos, falando dessa urgência. Minha alma está com pressa. Sem muitos doces no pacote. Temos que aproveitar essas oportunidades que Deus abre para nós, como igreja, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Uma igreja, ela só tem uma escolha, ela tem que ser missionária, senão ela perde o sentido nessa terra. E o Senhor espera que sejamos fiéis na proclamação do Evangelho do Senhor. Quando o Espírito Santo dirige a igreja, Ele nos leva para o deserto, em lugares que nós não escolhemos.
ele marca encontros, porque há sempre pessoas desejosas de ouvir o Evangelho, desejosas de adorar a Deus. Mas nós não podemos perder a nossa carruagem. Que Deus nos abençoe, queridos, no nome de Jesus. Amém.